Por isso eu quero ler o capítulo 8 de Romanos inteiro. Você vai dizer, poxa, mas é longo. E eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta. Em determinado momento eu vou pedir a você a gentileza de ler comigo alguns versículos. E depois então nós meditaremos em todos eles. Quero que você tenha em mente algo que Jesus falou. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Com isto em mente, leamos Romanos capítulo 8. Leia o primeiro versículo comigo e durante a caminhada eu vou pedir a você que leia outros. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Leiam comigo 15, por favor. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Leiam 18, por favor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Versículo 26, leiam comigo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Leia comigo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A mensagem já está pregada. O que nós faremos agora é recordar e pontuar algumas questões especiais que Deus tem para a nossa vida. O título que eu daria a esta mensagem, e dei esta mensagem, é Verdades de Deus em tempos de aflições. Verdades de Deus em tempos de aflições. Por isso eu disse para você ficar na mente o versículo, a palavra do nosso Senhor Jesus: neste mundo tereis aflições. O que eu faço? Qual a minha atitude diante das aflições que a vida me trazem ou me traz? Qual o meu comportamento? Qual a minha perspectiva? Como que eu encaro o que acontece comigo quando eu recebo não aquilo que eu imagino ser bênção de Deus, mas o revés da parte de Deus? Como eu me comporto? É fácil observar pessoas se comportando maldizendo a Deus. Pessoas que se comportam negando ao Senhor e dizendo que Deus não se importa com elas. É muito fácil observarmos isso. É fácil nós vermos no meio do povo de Deus, irmãos, como nós vemos isso? Crentes murmurando por coisas pequeninas, não deviam ter nem atenção. Por isso, Romano se ergue, esse texto de Romanos capítulo 8, se ergue como um atalaia de Deus para a nossa vida. Alguns teólogos dizem que o livro de Romanos no Novo Testamento é como as cadeias do Himalaia. São grandes montanhas, lindas montanhas. E Romanos capítulo 8 é o pico do Everest, onde você encontra verdades singelas da parte de Deus. Uma vez conversando com o pastor Hernandes, eu disse para ele: pastor, o senhor tem
um capítulo preferido da Bíblia. Porque eu tenho, vocês já me conhecem, eu já me adiantei, né? E ele disse assim, qual é o seu capítulo? Eu disse, Romanos capítulo 8. Eu falei, pastor, a Bíblia pode acabar. Se sobrar Romanos capítulo 8, eu vou morrer abraçadinho com ele. E ele disse, filho, eu também. Romanos capítulo 8 eu aprecio demais. Eu falei, opa, então estou seguindo meu mestre. Então estou dentro de tudo que ele está falando. Irmãos, Romanos capítulo 8, em tempos de aflição, é bálsamo para a nossa alma. Romanos capítulo 8, em tempo de alegria, é bálsamo que se ajunta para a celebração. Romanos capítulo 8 consola. Romanos capítulo 8 exorta. Romanos capítulo 8 nos anima. Romanos capítulo 8 nos dá esperança. Esse texto é lindo. O que nós precisamos fazer com Romanos capítulo 8 é vivê-lo com intensidade e com alegria e de coração. Quando nós destacamos estes versículos, eu quero trabalhar só neles, esses que vocês leram. Se eu fosse pregar sobre Romanos capítulo 8, todo o capítulo, eu teria que ser convidado, pelo menos, um domingo por mês, né? Já fiz minha propaganda, de repente dá certo. Então, mas não dá tempo. Então, eu pincelei estas verdades que acabam expressando as demais verdades desse texto. E o texto começa em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha a preciosidade disto. Você e eu não somos condenados. Nós não vivemos debaixo do pecado. Nós não vivemos debaixo das amarras de Satanás. Nós somos livres em Cristo Jesus. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Não há condenação para aquele que entregou o coração a Cristo como seu Senhor e Salvador. A liberdade, a graça, a paz. Romanos capítulo 5 vai dizer que justificados, pois, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou mais condenado. E se eu não sou condenado, eu ando com liberdade. Eu tenho a bênção e a presença de Deus na minha vida para me direcionar, para fazer com que eu olhe para o mundo segundo a visão de Deus, segundo a cosmovisão que vem dos céus, que emana da palavra de Deus. Não é bonito? Não é lindo? Não é o Evangelho vibrando em nosso coração? Que verdade maravilhosa, esta verdade de Deus. E a Bíblia fala mais. Capítulo 8 de Romanos fala mais ao nosso coração. Nós não temos somente a prerrogativa da liberdade, a prerrogativa da bênção de sermos livres. Romanos diz, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Você não está condenado, e muito menos você é escravo, mas Deus fez mais. Ele te atraiu pelos laços de amor de Cristo Jesus. Ele ajuntou você debaixo do aprisco do seu rebanho. Ele atingiu o seu coração com amor eterno. E Ele o adotou como filho, filho de Deus, filho do Senhor, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Você pode agora se aproximar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do eterno e poderoso Deus, chamado de Pai.
em Cristo Jesus. Mas eu amo a palavra de Deus e amo o capítulo 8 de Romanos, porque Deus não esconde nada da nossa vida. E quando nós chegamos no versículo 18 em diante, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, deixa para nós esta preciosidade, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E talvez alguns pregadores da teologia da prosperidade iriam pular esse momento. O fato é, irmãos, que nós somos livres, não temos mais condenação da parte de Deus. O fato é que nós fomos adotados na família de Deus e nos submetemos a este Senhor, e uma submissão alegre e bendita, na qual nós podemos chamá-lo de Pai. Fatos maravilhosos, mas a Bíblia não esconde. Há sofrimentos, há dificuldades, existem coisas para serem vencidas. O mundo não é um parque de diversões, onde nós vivemos andando nos melhores e maiores brinquedos multicoloridos. O mundo traz luta. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo pecaminoso. Nós vivemos num mundo que traz dor, que traz lágrimas. Num mundo de inverdades. Num mundo de violência. Num mundo de traição. E poderíamos dar vários adjetivos ao mundo que nós vivemos. Mas o apóstolo Paulo diz: existem sofrimentos, sim. Existirão problemas. Existirão dificuldades mil. Mas os problemas, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Quando nós medimos a dimensão dos problemas e das dificuldades que nós passamos neste mundo, enquanto estamos na nossa jornada cristã, e pesamos eles em relação à eternidade, nós vamos chegar à conclusão que é uma leve e momentânea tribulação. E vamos chegar à conclusão que não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É por isso que, muitas vezes, em meio aos problemas, nós gememos, e a Bíblia não esconde isso. A Bíblia diz que por causa do pecado, por causa da queda, por causa do sofrimento, a natureza geme, querendo ser redimida, querendo ter este encontro na glória. Por causa do pecado, por causa da queda, a Bíblia diz que mesmo nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Tem hora que dói, tem hora que é difícil, e crente não é super-homem. Dói, é difícil, nós choramos, nós gememos, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos graça a esse Deus, mas nós esperamos com paciência. É assim que diz a palavra do Senhor. Você olha o versículo 26 e vê uma outra grande verdade. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos recordar? Não somos condenados, somos filhos de Deus. Passamos por problemas e dificuldades nesta vida, mas nós temos
um aliado que está conosco, mas um aliado que mora no coração e na vida daquele que pertence a Cristo Jesus. E este aliado pega as nossas orações, toma as nossas orações, nos assiste em nossa fraqueza, nos assiste em nossa dor, nos assiste em nossa tribulação. Este aliado muda a nossa oração, mexe na nossa oração segundo a palavra de Deus. E nós não sabemos como orar como convém. E o Espírito intercede, o Espírito, irmãos, desculpe até falar, o Espírito dá uma arredondadinha na nossa oração. Ele leva para quem? O segundo intercessor. Lá no versículo de número 34, você vai ver que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Em meio às nossas lutas, em meio às nossas aflições, em meio às nossas dores, o Espírito Santo habita em nós e nos encoraja. Leva as nossas orações, entrega para Cristo Jesus, e o Senhor Jesus, que está à direita do Pai, intercede por nós. Que lindo, que maravilhoso, que verdade consoladora em tempo de aflição. Paulo parte para o final do capítulo. E ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já vi tanta gente pegar esse versículo e dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esquece-se do resto do texto. Paulo está dizendo: que diremos à vista dessas coisas? Que coisas? Que coisas? Não temos condenação. Fomos abraçados dentro da família de Deus como filhos adotivos. Sofremos no mundo, temos 2 intercessores. É assim, e é por isso que nós somos mais do que vencedores. E é por isso que, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Nós não temos em nós mesmos a força para sermos mais do que vencedores. É Deus que opera em nós o seu querer e o seu realizar, e vai enchendo o nosso coração de alegria, de força, para vencermos dia após dia. E a Bíblia diz: aquele que não poupou, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu me lembro de uma cantata que tivemos aqui uma época. Nesta cantata não foi lido para a igreja o depoimento de um pai, mas estava lá no escrito. Talvez Márcia lembre, né? Estava lá no escrito que havia um pai que estava clamando a Deus pelo seu filho. O filho era um moço, se a minha memória não falha, a minha vaga lembrança não falha, o filho era um moço de 16 anos, que estava com câncer terminal. E aquele pai orava, e aquele pai clamava, e aquele pai buscava a presença de Deus, talvez assim, com gemidos, porque ele já não conseguia orar mais. E o coração daquele pai começou a se revoltar contra Deus. Homem crente, homem de Deus, mas que foi inflamado pelas coisas do mundo, e o coração dele começa a se revoltar, e ele começa a dizer: Senhor, o Senhor não me ama. Senhor, o Senhor não gosta da minha família. Senhor, o Senhor não tem apreço por mim, porque se o Senhor me amasse, se o Senhor gostasse de mim, o Senhor curaria o meu filho, ou o Senhor me levaria e daria vida ao meu filho.
E aquele homem, em meio aos seus problemas, em meio às suas dúvidas, em meio às suas dificuldades, em meio à sua reclamação, lembra-se da voz de Deus. E a voz de Deus fala profundamente ao seu coração: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele homem olha para o Calvário, na dor, na dificuldade, ele olha para o Calvário, e ele vê Cristo Jesus, com os olhos da fé, obviamente. Ele vê Cristo Jesus pendurado entre o céu e a terra, o Rei dos Reis, salvando, o Rei dos Reis sofrendo, o Rei dos Reis redimindo, o Rei dos Reis reconciliando, levando-nos ao Pai, o Rei dos Reis dando depois o seu Santo Espírito. E aquele homem é tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ele começa a compreender o que estava acontecendo, e ele começa a olhar por outro ângulo. Ele não olhava mais para as circunstâncias, como nós cantamos aqui. Ele não estava olhando para aquilo que ele estava vendo simplesmente. Ele olhava mais, ele olhava para frente, ele olhava para o autor e consumador da sua fé, e o coração dele foi enchendo de alegria, mesmo em meio àquela dificuldade, mesmo em meio àquela dor. E aquele homem chega perto do seu filho e ora, e intercede, e pede a Deus. Deus não o cura, e Deus leva o menino, mas ele fica em paz. Ele experimenta o que Filipenses capítulo 4 nos diz: a paz que excede todo entendimento. Quando nós entendemos, quando nós interiorizamos, quando nós abraçamos a palavra de Deus e a colocamos em prática em nossa vida, a vida cristã muda. A vida cristã ganha um novo colorido. A vida cristã ganha uma alegria fantástica, uma alegria inexplicável. Parece que os vales vão ficando planos e nós vamos andando e andando, e se os vales ficam profundos, Deus está caminhando e caminhando e caminhando conosco. E aí Paulo encerra o capítulo. Ele falou conosco da libertação do pecado, não há condenação. Ele falou conosco da herança da adoção que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Ele falou conosco do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele falou do nosso Salvador, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele falou do nosso Salvador, preso entre os céus e a terra numa cruz, para nos salvar, para nos dar paz e nos reconciliar com Deus. E ele não poderia terminar de forma diferente. Ele termina com amor. Ele termina focando no amor de Deus. Ele termina focando na grandiosa obra do amor de Deus. E o amor de Deus se expressa em sua misericórdia. E o amor de Deus se expressa em sua graça. E o amor de Deus se expressa em sua companhia através do Espírito Santo. E o amor de Deus se expressa em todas as coisas, porque nós somos a própria imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos um pouquinho desse amor no nosso coração para ser desenvolvido a cada dia. E ele termina com amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a elencar algumas coisas. Ele começa a elencar algumas situações. Ele diz: será tribulação ou angústia? Ou perseguição?
Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Lembre-se que ele já estava falando para um povo que estava sendo perseguido, estavam provavelmente passando problemas, e esse tipo de problema. Eles fugiam, os cristãos eram perseguidos, tribulação. Eles se angustiavam porque eles não sabiam o dia de amanhã. Eles sofriam perseguição. Quantos de nossos irmãos do passado tiveram fome? E outros ainda hoje têm, porque são perseguidos. Quantos passam frio, perigos? Quantos são traspassados pelas espadas? Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Isso vai nos separar? Paulo, mesmo que responde logo adiante, isso aí não vai separar, não. Ele fala, como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Dificuldades, dor, perseguição, fome, perdas, lágrimas, traições, absolutamente nada disso nos separa dos laços de amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele volta a afirmar: porque eu estou bem certo. Não era uma afirmação qualquer. Quando ele fala na primeira vez, quem nos separará? Será isso? Será aquilo? Não. Ele já estava afirmando e agora ele volta a afirmar e diz: eu estou bem certo, eu tenho convicção total do que eu estou falando, de que nem a morte. Tanta gente tem medo da morte. Não tenha medo da morte, porque a morte vai te separar de muita coisa, mas ela não vai te separar do principal, que é Deus, que são as mansões eternas, que é a glória dos céus. E ele diz: nem a morte, nem a vida. Irmãos, cuidado. A vida muitas vezes tem nos separado de Deus. Vocês já ouviram aqui nesse púlpito não poucas vezes. Eu falo isso porque eu já ouvi daqui. Que não são as coisas boas em si mesmas, ou as coisas ruins que nos afastam de Deus, mas muitas vezes as coisas boas em si mesmas que nos afastam de Deus. Muitas vezes a própria vida nos afasta de Deus, mas Paulo está dizendo: a morte não vai nos afastar e a vida não vai nos afastar se nós estivermos em Cristo Jesus. Os anjos não irão nos separar deste amor. Os principados não irão nos separar. As coisas do presente, ou o tempo que nós vivemos, nem o tempo que virá, muito menos as coisas que não enxergamos, os poderes. O mundo tenebroso, o mundo mau, isto não vai nos separar do amor de Deus. E ele usa mais metáforas: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui ele encerra com amor. Irmãos queridos, estas verdades precisam fazer parte do nosso dia a dia. Estas verdades precisam caminhar conosco, deitar conosco, andar em nossa mente, andar em nosso coração, andar em nossas mãos. Nós precisamos estar cheios de Romanos capítulo 8, como de toda a palavra. Quiçá você guardasse Romanos capítulo 8 na sua mente e caminhasse com Romanos capítulo 8 em meio às dificuldades e às aflições, porque você teria todos estes consolos da parte de Deus. Você que nos ouve hoje e que é crente em Cristo Jesus, que já entregou a sua vida ao Senhor como seu Senhor e Salvador,
Segure essas verdades e viva assim. Talvez você que ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, não consegue enxergar essas verdades e diz: isso é impossível. Eu quero dizer a você que a porta da graça está aberta, mas a porta da graça está escancarada. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Essas verdades se aplicam e pertencem àqueles que são filhos, àqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Você quer experimentar essas verdades? Ouça o Espírito Santo falando ao seu coração e a palavra de Deus tocando a sua vida. Que Cristo nos abençoe. Que o Senhor da Igreja Presbiteriana de Vitória, que faz 90 anos, data bonita, nos ajude a relembrar, nos ajude a nos esmerar e nos esforçar a viver esta vida cristã relatada em Romanos capítulo 8. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus os abençoe, irmãos. Fiquem na paz e que tenhamos uma semana debaixo da bênção do autor e consumador da nossa fé. Amém.